a muitas vidas. Hoje a palavra do Senhor para os nossos corações é algo que Deus ministrou ao meu coração, e eu tenho certeza de que Deus vai ministrar também poderosamente no seu coração. Então quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, tá? Nós vamos ler o Salmo de número 28. Também quero aqui deixar um feliz ano novo para quem está na live, né, nos acompanhando. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus nesse ano. Que você possa realizar muitas coisas em nome de Jesus. Salmos capítulo 28. Vou pedir para aumentar só um pouco mais meu microfone, por favor. Não sei se o Henrique está aí. Ele deu uma saída, né? Salmo de número 28. Salmo de número 28. Vamos ler a partir do verso de número 7. Salmo 28, a partir do verso de número 7. Vamos ler todos juntos? É um salmo bem bonito, vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor é a minha força, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu cântico, verso 8, o Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Vamos ler todos juntos o verso 8 mais uma vez. Vamos lá? O Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Amados, o tema da mensagem dessa noite, nossa primeira celebração do ano de 2022 é Seja Forte. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3, seja forte. O ano começou e com certeza com ele virão desafios, virão lutas, virão aflições, virão alegrias, realização de sonhos. Quem sabe você que está solteiro vai casar. Olha que benção, hein? Solteiro já dá risada, eles vão tudo se entregando, né? Quem sabe você que, né, tá doido aí para andar de carro, consiga um carro esse ano. Já pensou? Quem aqui está no último ano da faculdade? Tem uma mãozinha ali, levanta bem, isso, bem alto. Olha só que benção, temos 2 jovens ali, tem mais? O Albérico, né? Tem uma irmã aqui também. Quem sabe, irmã Eleni, né? Final do ano, a irmã aí comemorando seu diploma, né? Fazendo curso de geografia, né? Quem sabe uma professora aí, se Deus quiser. Mas amados, para a gente viver tudo isso que esse ano de 2022 vai trazer, tanto de coisas boas, como às vezes algumas coisas que não são tão boas assim, eu e você precisamos de uma coisa. Nós precisamos de força. E aí, você precisa entender que você precisa de força física, porque se você não tiver saúde, não adianta nada, muitas vezes, nós sonharmos tanto. Se você também não tiver uma força psicológica e emocional, você também não consegue alcançar os objetivos. Mas a principal força que eu e você precisamos é da força espiritual. Se você, amados, não tiver essa força, esquece, a força física e a força emocional, elas vão te levar até certo ponto, mas se você não tiver força que vem de Deus, os seus planos serão frustrados. E Davi, no texto que nós acabamos de ler, do Salmo de número 28, ele reconhecia muito bem que a força que ele precisava, que a força que ele realmente precisava, não vinha do seu exército, não vinha da espada que ele podia carregar, não vinha do escudo que ele podia carregar, não vinha do poder do seu reinado, mas essa força vinha do Senhor. Não havia outro recurso a não ser Deus. Se Deus não fosse a força de Davi, não bastasse outra coisa, ele estava fraco. Por isso, amados, nesse ano de 2022, comece aceitando o seguinte fato: se o Senhor não for a sua força, você e eu somos fracos demais. Fracos demais. Igreja Batista em Nova Andradina, Deus tem coisas tão grandes para nós, mas tão grandes para nós. Só que se a gente não se fortificar no Senhor,
Se toda a igreja junta não buscar a força que vem do alto, amados, nós vamos ficar travados. Nós não vamos viver essas coisas que Deus tem para nós. E a palavra de Deus diz que quando a igreja do Senhor está firmada na rocha que é Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A vitória já é do povo de Deus. Mas para isso ser real, para isso ser verdade, fato nas nossas vidas, nós precisamos estarmos fortificados pelo Senhor Jesus. Senão vai ser apenas história para boi dormir, senão vai ser só palavra jogada ao vento, e nós sempre vamos ficar aquém. E Deus quer que nós sejamos uma igreja relevante nessa cidade, uma igreja que é um sinal de esperança para as pessoas. Talvez você aqui, visitante, entrou aqui, pela fé eu creio, a sua vida não vai ser mais a mesma. Jesus vai mudar a realidade da tua vida, mas se você não se fortificar no Senhor, você não consegue ver isso, você não consegue experimentar isso, você vai sempre ficar na posição de espectador, e Deus não quer que você fique nessa posição. Ele quer que você seja um agente de transformação, um agente poderoso do Senhor neste lugar. Amados, você está aqui não é à toa. Jesus tem um plano e um propósito na tua vida. Por isso se fortifique nele, seja forte nele, porque ele vai com certeza usar você, usar a mim, e nós seremos bênção nessa cidade. Você pode até ter a força física como a minha, um homem forte. O irmão está rindo aqui, eu não sei porquê, acho que ele não está acreditando. Você pode ter até uma força de saúde como o pastor Roberto, né? A Gedália disse que o médico falou que o coração dele agora é um coração de bebê. Já pensou, Marcos? Você pode até ter uma saúde como a do pastor Reinaldo, né? Bombeiro, aposentado, faz flexão, faz um monte de coisa. Mas se você não tiver a força que vem do alto, você é o mais fraco de todos os homens. Fraco, fraco, fraco. Mas agora eu quero confundir um pouco a sua cabeça. Quero ler com você o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 9. Olha o que a palavra de Deus diz. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na sua fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Bom, agora fica meio confuso. Se sem Deus nós somos fracos, nós acabamos de ler um texto que nos mostra que o critério para eu e você recebermos força de Deus é a fraqueza. Se você não for fraco, você não terá a força de Cristo em você. E aí olha o que vai dizer o verso 10 desse texto, coloque para nós, o verso de número 10. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas. Agora ficou pior ainda. Sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Alguns versos anteriores que nós não vamos ler aqui agora, Paulo vai dizer que ele viveu tanta experiência com Deus, mas tanta, Gerson, que o Senhor colocou uma doença no corpo dele, um espinho na carne. Alguns teólogos afirmam que esse espinho na carne era uma doença física, outros vão dizer que era uma maneira de Paulo representar algo muito difícil que ele vivia, mas agora não é esse o X da questão, saber se era realmente algo no corpo, se era algo metafórico. A questão é que Paulo diz que esse espinho na carne está lá, porque ele viveu tantas experiências com Deus, que para ele não se gloriar nessas experiências, esse espinho estava lá. E Paulo orou a Deus e falou: Senhor, tira esse espinho na carne, está me incomodando. Por 3 vezes Paulo orou, e a Bíblia diz que Deus respondeu para ele o quê? Paulo, a minha graça te basta.
Porque quando você está fraco, Paulo, é que eu consigo entrar com a minha força. Amados, o orgulho é considerado força aqui nessa terra. Então tem gente que é orgulhosa, porque o orgulho torna a pessoa maior e melhor do que todas as outras. A pessoa orgulhosa, ela se coloca numa posição acima do bem e do mal. A pessoa que é orgulhosa, ela se acha digna de aplausos e de glória. A pessoa que é orgulhosa, ela se acha merecedor de alguma coisa. E quando esse sentimento habita no coração de um homem e de uma mulher, o Senhor Jesus não pode ministrar força na vida dessa pessoa, porque a glória pertence somente a Ele, a honra pertence somente a Ele, a força pertence somente a Ele, e tem gente forte demais andando por aí. Tem gente forte demais caminhando por aí. Para que precisa da força de Deus? Ela por si próprio já se acha e já tem a força. Por que Deus vai ministrar força na vida dessa pessoa? Não há necessidade. O que Deus está dizendo para Paulo é o seguinte: Paulo, o meu poder em você, a minha força em você, tem muito mais efeito, é muito mais forte quando você está fraco. E essa fraqueza que Deus está dizendo para Paulo não tem nada a ver com fraqueza física, ou seja, estou doente, estou desanimado, estou fraquinho. Não, essa fraqueza que Deus está dizendo a Paulo é aquela fraqueza da carne. Quanto mais a gente enfraquece a carne, quanto mais a gente mata o nosso eu, quanto mais a gente mata a nossa vontade, por amor a Cristo, a força dele incendeia você, a força do alto enche você, e você consegue experimentar a vida que Deus tem para você, que é abundante e alegre, é para cima, é transformadora. Amados, o ano de 2022 vão ter desafios, prepare-se. E se você não enfraquecer a tua carne, se você diante de Deus não se pôr numa posição de fraqueza, dizendo: Pai, eu dependo de Ti, eu sou pastor, mas eu sou o mais miserável de todos os homens, a força do Senhor não virá sobre você, e você vai sucumbir aos desafios do ano. Talvez no final desse ano você não se encontre nem aqui. Eu tenho, mas diante do Senhor eu sou fraco demais, eu dependo do Senhor. Esse espinho na carne de Paulo fazia Paulo perceber de que ele nunca poderia viver sem a graça e a dependência de Deus. Mesmo Paulo sendo quem ele era, ele sabia que se um dia ele abandonasse o Senhor, se um dia ele deixasse de receber a força que vem do alto, ele iria abandonar os caminhos de Deus. O Senhor é a força daqueles que perdem diante do Senhor as suas próprias forças. Sansão, o homem mais forte que o mundo já viu, em dado momento da sua vida, Juízes capítulo 16, verso 20, a Bíblia vai dizer que ele não sabia que Deus já não estava com ele. O homem mais forte do mundo era o mais fraco naquele momento. Força no braço, fraqueza total no espírito. Será que você tem confiado na sua inteligência? Será que você tem confiado em si mesmo, no dinheiro que você tem? Hoje você está bem empregado, você tem uma renda boa. Talvez você tenha confiado bastante no seu intelecto, bastante nas pessoas que caminham com você, e por causa disso você se acha fortão, você consegue tudo. Talvez você hoje se encontre numa fraqueza extraordinária, e o Espírito Santo de Deus está te dizendo: meu filho, você é fraco. Minha filha, você é fraca. Você está sozinha. Você não está com a minha força, você não está com a minha presença. Volta, porque eu quero ministrar força sobre você. Eu quero te tornar forte, porque eu sou o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz. Busque força em mim.
Essa é a fraqueza que desagrada a Deus, é quando nós fortificamos a nossa carne, é quando nós caminhamos por desejos que são contrários à vontade de Deus. E no livro de Salmo, capítulo 32, verso 3 e 4, olha que forte o que a palavra de Deus diz. Salmo 32, verso 3 e 4. Enquanto guardei silêncio, ou seja, enquanto pecava e deixei quieto, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Deixa eu dizer algo, você sabia que talvez a sua tristeza, depressão, a sua angústia, ela tem um motivo? Eu acredito muito na psicologia e eu acho que ela é válida para coisas que às vezes o nosso psique não consegue responder, como foi o caso aqui da irmã Vilma, que contou ontem no testemunho. Ela teve uma crise de pânico, isso foge. Agora, há pessoas que a crise da angústia, da tristeza, daquela cara para baixo, se chama pecado, se chama distância de Deus. E amados, não há como você prosseguir. Davi representa da maneira mais clara o que o pecado faz. Ela bate os ossos, traz peso, traz dor, traz olhar, sabe, olhar triste. Ela traz abatimento na alma. É isso que o pecado faz. E quando Davi estava em pecado, ele dizia de dia e de noite: a tua mão pesava sobre mim. Mas quando Davi volta aos caminhos do Senhor, quando Davi então retrocede, Davi então recebe a alegria da salvação, a força inexplicável para vencer os desafios e continuar prosseguindo. A história de Davi é uma história pesada, e pela lógica humana não dá para compreender como alguém consegue suportar tanto peso, tanta luta, tanta dor, como alguém aguenta. E eu respondo a você: só pode aguentar, só pode suportar aquele que recebe uma força sobrenatural. A nossa força vem do alto, não é dos aplausos, não é da fama, não é dos amigos, não é de quem está do lado, não é daquilo que nós temos. A nossa força só vem de Jesus, que fez os céus e a terra. E se nós, igreja, e escute bem isso, se você não ir para Ele e não hoje decidir se tornar fraco diante da presença dEle, você irá sucumbir. E a pior morte para mim que existe é a espiritual. Talvez você está aqui dentro, mas está morto, não ouve a voz de Deus, não sente a presença de Deus, não se coloca à disposição do Senhor para servir, está tão cheio, amarrado por vícios, por coisas tão pesadas, e está aqui, amados, você está morrendo. E o Senhor Jesus nessa noite está dizendo: eu quero ministrar a força que pode transformar e te tirar desse cativeiro. Sai daí. Quem te fortalece? Quem de fato é a sua força? Davi podia dizer: o Senhor é a minha força, porque ele se colocava como um fraco diante da presença de Deus. Que a força do Senhor seja sobre ti durante esse ano. Que a força do Senhor seja sobre a mim e seja sobre a sua vida. Que você receba a força do alto, mas entenda que para isso acontecer, você se precisa colocar fraco diante do Senhor. A fraqueza que desagrada a Deus é a fraqueza que diante de Deus nos coloca como independentes. Eu não preciso do Senhor, eu não preciso te buscar, eu não preciso da tua direção, eu não preciso ouvir as tuas vontades, a tua verdade, eu não preciso de nada, eu me viro sozinho. Sansão foi assim, um Deus de si mesmo. Porque ele era forte, porque ele podia tudo, ele viveu uma vida sem ouvir aquilo que Deus tinha para ele, ok? Um dia, ele não sabia que Deus já não estava com ele, se tornou fraco. Mas o apóstolo Paulo, a Bíblia, né? A história, os teólogos vão dizer que ele era um cara baixo, mas era um homem forte. Um homem que nem a cadeia, nem os açoites, nada o afastou dos caminhos do Senhor. Mas ele era assim, porque o Senhor Jesus
era quem ministrava força sobre ele. Ele não tinha nada, mas Deus nele o tornava muito forte. O homem mais forte do mundo, Jesus Cristo, demonstrou a sua força, se humilhando e morrendo na cruz por nós. De maneira prática, você pode mostrar e você pode constatar que é forte quando, no dia em que te caluniarem, você fechar os lábios e crer que o Senhor Jesus te justifica. No dia que inventarem coisas ao teu respeito e você calar os lábios e crer que o Senhor Jesus te justifica e luta as suas batalhas. Você pode mostrar que é forte, você pode constatar que é forte quando você tem o direito de falar, mas abre mão para abençoar a vida de alguém. Você mostra que é forte quando toma atitude de perdoar ou de pedir perdão. Você mostra que é forte quando você abre mão de si mesmo para orar, para ler a palavra, para pedir perdão pelos seus pecados. A maneira que nós temos de mostrar que realmente a nossa força vem de Deus é buscando a direção do Senhor Jesus para as nossas vidas. Por mais que isso doa, por mais que você tenha que pagar um preço alto, mais vale ficar com Jesus do que parecer forte aos olhos do mundo. Talvez, para muitos, Sansão era forte demais, mas aos olhos de Deus, Sansão era muito fraco. Um homem levado pelas suas vontades, pelos seus desejos, um homem que fez tudo aquilo que queria e esqueceu que quem deu para ele tudo que ele tinha era o próprio Deus. Fraco demais. Que o ano de 2022 seja um ano abençoado para você, meu irmão. Talvez o seu ano já está começando com lutas na família, talvez a sua vida financeira não está boa, você está passando por dificuldades. Que a força do Senhor seja sobre a sua vida. Não desista da igreja, não desista da vida com o Senhor quando tudo apertar. Provérbios 24, verso 10. Coloque para nós, por favor, Eduardo. Provérbios 24, verso 10. Se enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu lembro que o meu pai me disse esse versículo em um momento difícil assim na minha vida. E eu não fiquei feliz quando ele me disse isso, porque parecia que ele estava pouco se lixando para a minha dor. Pai, está difícil. Olha, filha, a Bíblia diz que se você for fraco no dia da angústia, é que a tua fé é pequena. Eu falei, puxa, pai, legal. Super assim, da hora o seu conselho, né? Me deu um ânimo agora aqui, tô lá em cima. Aí depois, né, que a gente começa a ficar mais calmo, a gente vai pensando. Eu olhei para esse texto e falei, é verdade, Senhor. Se no dia da fraqueza eu quero fugir, correr, é porque a força do Senhor em mim está pequena. Talvez você está muito desanimado, triste hoje aqui. Você tem duas opções: ou abandona Jesus, ou fica com Ele. Se você ficar com Jesus, isso mostra que a tua fé, que a tua força, ela vem de Deus. Se você abandonar a Jesus, isso mostra que a tua força não vem de Deus. Você está afastado do Senhor Jesus. Ele não se afastou de você, foi você que se afastou dele. Pedi para o Ministério de Louvor separar uma música que nós vamos cantar, chama Perdão e Graça. E a música começa dizendo justamente isso: confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Amados, a vida com Deus não é fácil. Não sei o que vai vir em 2022, não faço nem ideia. Mas eu sei de uma coisa: se o Senhor me der forças, eu vou vencer esse ano. E vai ser o melhor ano da minha vida. Creia nisso também. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu gostaria de convidar você que ouviu essa palavra e foi tocado por Deus e deseja receber uma oração, a se colocar aqui na frente. Talvez você está triste, com o seu coração pesado.
Talvez você não acredita que Deus vai transformar o seu cativeiro, a sua dor em alegria. Eu quero te dizer que eu tenho experiências com Deus, de dias difíceis em que a força do Senhor me tirou do chão e me levantou. Essa força pode fazer isso com você hoje. Lembro de uma vez, triste na minha casa, triste. Orei, nada aconteceu. Peguei a Bíblia para ler, não aconteceu nada. Mas eu sabia que não havia outro lugar para receber força se não fosse no Senhor. Liguei para minha mãe, compartilhei com ela. Minha mãe orou por mim. Eu nem prestei atenção na oração que ela fez. Triste, pesado. De repente meu celular toca. E ela fala assim: meu filho, ouça essa música. Falei, ai, o que vem, né? Hino do cantor cristão, já imaginei, né? Lá vem os hinos da minha mãe. Aí peguei e dei o play. Coloquei na caixinha do JBL. Quando começou a música, eu falei, ainda não estou reconhecendo que música é essa. Mas quando o cantor começou a cantar, eu chorei. E a música era uma música muito conhecida dos irmãos. E de repente aquela voz forte, né? Por toda a minha vida. Uau! Aquilo entrou no meu coração. E eu comecei a louvar Deus lá, naquele lugar na minha casa. E parece que Deus me tirou assim, irmã Maura. Voei. Amados, sozinho nós não vamos chegar a lugar algum. Mas se como Davi nós dissermos ao Senhor: Pai, Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio. O Senhor pode tirar você desse cativeiro e te levantar e viver grandes coisas que Deus tem para você. Nós vamos cantar essa canção, que é uma declaração de alguém que se reconhece fraco diante de Deus. Então não gostaria que você cantasse, eu gostaria que você fizesse dessa música uma oração e dissesse para Deus no mais profundo do seu ser: Pai, eu sou fraco demais, forte Tu és. Eu não sei, nada tenho, nada posso, Tu és e eu não sou. Fortifica o Teu servo, fortifica a Tua serva, me levanta. Eu quero viver grandes coisas nesse ano. Vamos ficar de pé? Falei que iria orar. Alguém quer receber essa oração? Vem aqui na frente, deixa eu orar pela tua vida, sem demora. Se coloque aqui na frente, nós vamos orar. Aleluias. Já vai começando a orar, já vai pedindo para Deus. O Tarsis vai tocar a música ao fundo. Eu gostaria que você já falasse com Deus e dissesse para Ele: Pai, me perdoa, porque muitas vezes eu me mostrei forte perante o Senhor. Eu achei que não precisava de Ti, eu achei que dava para andar sozinho, eu caminhei até sozinho, eu andei com sentimentos como orgulho, egoísmo, prepotência, arrogância. Eu achei que era capaz, mas não sou, e me coloco diante aos Teus pés. Vai falando com Deus. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós queremos orar pelos irmãos que estão aqui na frente. Queremos orar pela Tua igreja. Deus, há sonhos no meu coração como pastor, há sonhos no coração do pastor Roberto, pastor Reinaldo, e nós sabemos que podemos viver esses sonhos se nos fortificarmos no Senhor. Nós não temos capacidade, nós não temos, Pai querido, jeito, não temos nada, se o Senhor não for por nós. Nós somos fracos demais. E Paizinho querido, nesta noite eu quero orar por esses irmãos que estão aqui. Eles se colocam como fracos diante do Senhor. O que eles têm na conta bancária, o que eles têm de bens materiais, aquilo que eles possuem, aquilo que eles sabem, não é nada diante do Senhor. E eles, Pai, pedem ao Senhor: fortifique, derrame da Tua força, para que eles possam vencer os desafios. Pai querido, que o Senhor possa ser sobre eles, sobre a Tua igreja. Derrama sobre nós a força do alto, para que venhamos vencer os desafios
desafios do ano de 2022. Deus, caminha conosco, enche o nosso coração da Tua presença, e é essa oração que nós fazemos. E assim, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte, amados, o nome de Jesus. Bem forte o nome de Jesus. Ele está aqui e a força dele está sobre